Bom, meu nome é Davi. E eu sou o João, e Davi faz um tempo que a gente não aparece por aqui, né? De É, fato. Nosso último episódio, então, foi um episódio de despedida do bloco G, Uhum. mas a gente não tem ficado dormindo durante esse intervalo, a gente estava preparando coisas, então por que que você não conta por que que a gente tá aqui? De fato, cara, a gente tá aqui pra uma despedida da temporada, né? Despedida da temporada 2026. Tanto dos podcasts aí do Mesa 1, né? Começar a segunda temporada e eu acho que vou começar a botar nos títulos Season 2, tá ligado? Do Mesa 1. E, cara, com uma boa despedida de temporada, a gente vai ter o Worlds, né? No próximo final de semana. E a gente viu de costume de outros jogos, e a gente viu também no Twitter uma trend de fazer um fantasy draft, né? A gente pensou em trazer algo parecido aqui pro mesão. Exatamente, então, para vocês que não conhecem, né? Nós vamos montar times, mas não times de Uhum, Pokémon, mas times de jogadores. Então, é como uma espécie de bolão para nós montarmos, então, jogadores que não podem se repetir, né? uhum, Que eles vão pontuar, né? Daí o Davi vai nos explicar um pouquinho mais sobre como funciona a uhum. plataforma. Mas, basicamente, nós vamos escolher jogadores que nós achamos que vão performar muito bem. E aí, o meu time de jogadores vai performar contra o time do Davi pra gente ver quem teve a melhor pontuação ao longo do evento. Perfeitamente. Os pontos certinhos das colocações dos jogadores eu explico no final, que eu tenho a tabelinha lá explicadinha certinho com a pontuação de cada colocação, né? Mas então, João, como vai ser os nossos times? Vão ser de 8 jogadores? Isso aí, eu acho que é um número bom. Pra ser honesto, é a nossa primeira vez, né? Então a gente vai ainda testar as águas, mas 8 parece ser uma opção que nos dá bastante variedade e ao mesmo tempo vai nos forçar a tomar decisões difíceis, que é uma das grandes coisas, uma das coisas mais empolgantes, né? Sobre esse formato do draft. Beleza. Agora, em relação ao nosso draft, como é que a gente vai escolher o nosso jogador EX, né? A gente tem direito a escolher um jogador que vai pontuar em dobro. A gente vai fazer só nos últimos dois picks, nos últimos três, a gente vai fazer disponível pro time inteiro. Cara, que duro, né? Verdade, tem isso. Uhum, Cara, fazer pros dois últimos parece interessante, né? Porque daí a gente envolve uma camada mais de estratégia, né? uhum, Nesse sentido, a gente precisa decidir, tipo, a gente não pode só picar o primeiro e jogar EX, né? A uhum. gente vai ficar ali dependendo da escolha dos outros. Eu gosto, então, tipo, a partir das últimas duas, de repente, as últimas duas picks a gente Tá, pode escolher um beleza. EX. Então, o sétimo e o oitavo pick, a gente vai poder escolher um jogador EX que vai pontuar em dobro, dependendo da colocação que ele ficar. Mas. Só que eu não tenho certeza se a plataforma ela deixa em ordem cronológica os picks. Então quando a gente estiver ali perto dos últimos picks, a gente vai prestando atenção, né? A gente deixa meio que anotadinho os nossos dois últimos picks só pra gente prestar atenção nisso. Então, assim, essa plataforma ela foi criada por inteligência artificial, o link tá aí pra quem quiser utilizar. Ela é pública e a gente vai mostrando, a gente vai aprendendo como funciona aqui. Eu vou ensinando o João como funciona, enquanto vocês vão aprendendo e assistindo junto, né? Mas eu vou criar uma sala aqui, basicamente. Vou digitar meu nome aqui, Davi, e vou definir 8 jogadores no nosso time. E eu vou mandar esse código para o João, que vai acessar a sala lá. Enviado. Beleza, vamos lá. Ok, tô na sala. Beleza. Vou escolher coroa, como sempre. Hum, Nice. Vambora. ok, Primeiro pick. ok. E tu falou Daí que eu tu clico tinha, aqui que tu só tinha um pique em início. imediato, né? Oi? E tu falou ontem pra mim, tu comentou que tu tinha um pique imediato, prioritário, e que tu queria muito ganhar esse Cara, coin-flip, né? Então, eu tenho esse pick já, agora que a gente já tá nessa tela. Só que eu acho que tu não vai pegar ele no teu primeiro pick. Eu acho que tu vai pegar outra pessoa, então eu vou arriscar aqui. Eu tenho um pick muito claro, que eu acho que tem tudo pra vencer esse Worlds. Não é nem pra ficar no top 8 e pontuar muito, mas tem tudo pra vencer esse Worlds. Só que eu acho que tu não vai escolher ele. Então, como um pick seguro aqui, como obrigatoriedade de qualquer pessoa que vai pegar a primeira pessoa, eu vou ter que ir de Torge Reclave aqui. é uma escolha muito Então, segura, né? é uma escolha muito segura. Então aqui na plataforma a gente vê quando eu digito Torge aqui o nome dele, já aparece a cartinha dele
com uma avaliação de 9.9, que é uma avaliação segundo a pontuação dele, né? Que o máximo 10 seria 1.800 pontos na temporada. E desde 2019 ele já foi 5 vezes pro Worlds e a melhor colocação dele foi vice-campeão mundial. E ele fez uma temporada incrível ainda, né, nesse último ano. Então é uma escolha muito segura e eu vou locar ela. Locada. Alice veio aqui no meu lado, já me dá a boa. Cara, e assim, eu tô... assim, eu acho que eu tenho que começar pelo NA, né? Eu acho que é o que mais faz sentido. Eu acho que tem jogadores ali que são muito versáteis e que são jogadores nerds de arquétipo, né? Eles pegam arquétipos, eles ficam obcecados e eles geralmente escolhem os melhores, assim. Então, assim, eu acho que como a gente tá nesse formato de pult, cara, que é um pouco indispensável, né? Inquestionável. Eu vou fazer uma primeira pick bem safe. E eu tô entre o Aban e o Henry Chow, mas eu vou picar. Vou picar o Aban pra essa minha primeira pick. Eu acho que dentre todos os put players, ele vai ser muitas vezes o mais disciplinado. E eu acho que isso no top cut faz diferença. Cara, e daí eu vou revelar minha carta trunfo aqui, cara. Minha aposta pra quem vai vencer o Mundial. Cara, tem um cara que desde que o Put saiu como um arquétipo jogável, competitivo, ele só joga de Put. E ele performa muito bem. É um cara muito experiente. Quando tu fala de Put, tu pensa nele, que é o Andrew Hendrick, velho. Ele é um jogador muito bom de Put. Ele é a cara do Put. E eu acho que ele pode ser o cara que vai levar esse Mundial. Porque, como o João falou, a gente tá nesse a gente tá nesse período onde o Put tem dominância. E dentro dos Puts players eu acho que ele tem uma dominância, assim, um pouco desbalanceada, né? Então eu tô muito confiante nesse pick, tá? Tô muito confiante mesmo. Poderia pegar outros jogadores que talvez fossem melhores de forma geral, mas eu acho que nessa ocasião eu tô muito confiante nesse pick, então eu vou de Andrew Hendrick aqui. Que, como vocês podem ver, tipo, ele é um cara muito novo, né? Ele é um cara que vem jogando no Master há pouco tempo e tal. Mas, cara, não sei, esse formato de put me dá com muita confiança nele. Eu vou picar o primo. Muito bom. Cara, dessa vez, eu vou começar agora. Eu fiz a primeira pick, como é que eu posso dizer? Mais relacionada a standings das pontuações gerais, né? Agora eu vou começar a seguir meu coração, velho. Tá? Sim. E uma das minhas meu segundo slot do time vai para uma das minhas jogadoras favoritas de todos os tempos. E eu admiro muito o estilo de jogo dela. E ela vem sempre com uma sleeper pick. E ela masteriza esses arquétipos. E ela acabou de ter um resultado muito bom no último evento Invitational com o formato do Worlds, que é a Emma Hagen. E eu acho que ela vai fazer absurdos de Raio Fúria nesse Worlds. Então ela vai ser minha segunda pick. Cara, eu não vou mentir, a Emma também tava nas minhas anotações, né? Não tão alto, mas ela também tava nas minhas anotações e eu concordo contigo. Eu acho que os picks que ela traz, né? Os decks que ela traz sempre tem um salse ali. E que esse salse, cara, a gente viu no último Mundial que ele é muito relevante, né? Tinha muitas pessoas que vieram com salse ali com o Goldengo, com aquele. O Togekiss, se eu não tô enganado, que flipa coin. E daí veio o Tord e um atleta que eu não vou lembrar o nome, mas que era do Japão, que vieram com uma lista parecida, que era um straight put com o grapão de pedra e umas penas, assim. Então a Emma pode ser essa player com certeza, velho. Só que eu acho que no Pokémon, como um lugar competitivo, tem poucas coisas que valem mais que a garra, tá? E no final dessa temporada, tem uma jogadora que me brilhou os olhos. Porque ela é uma jogadora que tem muita garra, que joga muito Pokémon, muita quantidade de Pokémon, e que ela também tem esse salse. Eu não sei o que ela vai trazer pro Mundial. Eu não sei eu não sei qual é o arquétipo que ela vai escolher. E de novo, aqui eu poderia estar escolhendo o Liam. Aqui eu poderia estar escolhendo jogadores de. Eu poderia estar escolhendo o campeão do Laik e o Pedro, entende? Só que, cara, a garra dela me brilha um pouco os olhos, que é a Keris, velho. Eu vou dar esse voto de confiança aí pra prima, velho.
Não, eu pensei muito na Keris também. Cara, ela parece. Eu não sei se você tem essa impressão, mas ela parece um robô jogando, assim. Ela tá tão locada no jogo que ela não mostra. Ela quase não mostra emoções, assim, sabe? E ela. Pra alguém tão nova, ela me impressiona muito o mental dela. E ela teve alguns episódios de pressão, muita pressão da comunidade e tudo mais recentemente, e a performance dela não cai. Ela resolveu o arquétipo de Alakazam competitivamente, num meta muito dominado por Pult depois da rotação. Então, não, eu também não tive as notícias do que ela tava experimentando, né? Mas definitivamente é uma jogadora pra ficar de olho nesse Mundial. A Gri. Já tá picado, cara. Mas cara, a Keres, ela. De novo, tipo, se tudo. Se tudo. Se tudo der certo, né? No mundo, se a ordem. Se a ordem for perfeita, né? O jogador que mais se dedicar vai ganhar. Esse é o ideal, né? Esse é a realidade utópica. E eu acho que a Keres pode ser essa jogadora que se dedica muito, sabe? Então, 8 picks são poucos picks, na minha opinião, pra tanto jogador, né? Só que essa é a magia de pouco pick, né? Eu tenho que dar votos de confiança. Não posso só ir no seguro, né? Eu acho que a Keres, ela merece esse voto de confiança, sabe? Pela garra que ela demonstra, assim. Bem o que tu falou. Cara, e pro meu terceiro pick, eu vou pra dobradinha, né? Porque, velho, assim como não existe Batman sem Robin, não existe a Ban sem Henry Chow, né? Uhum. Cara, esses dois nerds aí, eles já fizeram um estrago com o Guard no passado, antes da rotação. E agora eles vão fazer a mesma dobradinha de Pult no Top Cut. Cara, eu tô muito em dúvida que rumo eu vou seguir agora, porque eu quero seguir um rumo. Eu quero seguir um rumo nacionalista e amor pelo continente latino. Não pelo continente latino, né? Mas pela América Latina. Só que ao mesmo tempo ainda tem jogadores muito fortes, né? E jogadores que eu gosto muito também. Então eu não sei que rumo eu vou seguir. E tem uma coisa que me impressionou bastante, cara. É como a gente viu esses drafts acontecendo lá fora e como mesmo lá fora a comunidade não tem medo de botar em posições altíssimas o Pedro, o William. Afinal, o William ele é o top 14 no mundo e o Pedro é o top 17 no mundo. Então, assim, é muito da hora ver isso como brasileiro, né? Mas cara, quando a gente fala de salsa e inovação, às vezes não pode ser, às vezes pode ser que não seja tão preciso, né? Mas tem um grupo de treinos americano ali que eu sou muito fã, eu sou muito apegado, assim. E, só que esse grupo de treinos eu não tô nem dando voto de confiança. Esse grupo de treinos é quase que natural picar um deles. Se não picar dois daquele grupo de treinos. Mas eu acho que daquele grupinho de treinos, de todas as pessoas envolvidas nele, a que mais me chama atenção é a Piper, velho. Então eu vou colocar na Piper. Você viu alguma notícia em relação ao que a Piper tá fazendo ultimamente? Nem um pouco. Eu tava muito em dúvida entre picar a Piper ou o Liam. Só que honestamente eu não sei do que eles vão, né? Eu honestamente não sei do que eles vão. Mas assim, a Piper, o Leon, o Salmet são tudo do mesmo grupo de treinos, então eu só suponho que eles estejam treinando, né? Porque tu sabe de alguma coisa? Não, não, mas a Piper é aquilo, né? Ela nunca tá presa a um arquétipo específico, né? Então eu fico bem curioso. Mas, cara, a Piper é uma das jogadoras também que eu mais tenho fé em relação à leitura de meta, construção de listas. Eu acho que ela é uma das maiores construtoras de listas de Zoroark até hoje. Então, definitivamente ela vai cozinhar algo legal pra esse Mundial. Nice, nice. É, cara, vamos lá. Eu tô bastante em dúvida. Tipo, é aquilo, né? Eu tô sempre de olho nos brasileiros também, né? Uhum. Mas eu fico também muito. Eu tô mais tentado a pegar pics de pessoas que eu venho acompanhando o raciocínio, eu sei mais ou menos em que Hum, direção eles estão indo, sabe? Pessoas uhum, das quais eu tenho gostado das ideias, né? Em suma. entendi. E aí, ao mesmo tempo que eu quero deixar elas pra um pique final, assim, né? Eu tô com medo de perder elas e tal. Então é sempre esse debate e tal. Mas assim, eu acho que. Tá, mas eu acho que dessa vez. Dessa vez eu vou pegar o Liam. Eu acredito muito nele. Eu acho que ele não vai de Zoroark. É o que eu apostaria. Mas ele é uma das pessoas que mais entende do jogo, assim. Ele já performou muito bem de guard contra os decks.
Então, eu acho que é uma pick muito. É um pilar pra esse meu time vai ser o Liam, sabe? De consistência e Uhum. de. Bem. Pois é, que é uma das coisas, por exemplo, que é uma das coisas que eu tenho com o William, por exemplo. O William, ele é um cara que ele tem colocações muito relevantes em Worlds, assim. E a gente vai começar a pontuar a partir do top 256, se eu não me engano, 500 jogadores. Eu posso estar enganado, tá? Mas é alguma coisa assim. Então, por exemplo, botar o William é botar um jogador que vai pontuar no meu time, né? Uhum. É botar um jogador que com certeza vai pontuar. Só que eu acompanhei o William nessa off-season, eu sei que ele tava um pouco lá no Lorcana, sabe? Ele tava eu tenho certeza que ele treinou, eu também vi que ele tava treinando pro Worlds mais recentemente, mas não é como se ele tivesse ficado esses 3 meses, 2 meses inteiros dedicados ao jogo, sabe? Ele deu uma recaidinha ali no Lorcana, foi jogar outros TCGs, só que isso não impede ele de ir bem no Worlds, né? Isso não impede ele de ir bem no Worlds porque ele é esse jogador com muita base, né? Assim como o Liam, né? Então, cara, eu super te entendo no pique, assim. Eu acho que ele até demorou pra vir. Eu imaginava que ele até viria antes. Eu confesso que eu tava tentando deixar ele pro meu sétimo, assim. Mas eu duvido que tu deixaria, tá ligado? Então cara, vamos ver. Eu ainda tenho muitos, muitos, muitos jogadores em mente. Mas, cara, recentemente. Recentemente, tem um cara que, assim, durante toda a season, esse cara ele foi muito bem, sabe, na season. Só que recentemente ele conseguiu umas posições bem relevantes, assim. E ele é um cara que ele normalmente também não traz o óbvio, sabe? Normalmente ele tem ideias originais. Só que essas ideias originais, elas já significaram ele ficar numa colocação não tão relevante, né? Só que ultimamente, cara, ele tem tido resultados muito relevantes, assim. Então, de novo, nenhum dub. Só que a mesma história do Aban, né? Antes do Aban ter, tipo, vários dubs seguidos, vários top cuts seguidos, eu não conhecia o nome dele. Só que daí ele começou a ter vários dubs e top cuts seguidos, e eu falei, cara, esse cara é muito bom. Aí eu fui ver o histórico dele e ele tinha inúmeros Minanins, sabe? Ele tinha inúmeros top 16, top 32, inclusive no Mundial. E só que a gente só ficou sabendo dele depois que ele venceu e depois que ele teve aquele top 3 vezes top cut ou coisa parecida seguidos, né? Então talvez muitas pessoas estejam tipo dormindo nesse cara, tá ligado? Mas eu vou alocar ele pro meu time que é o Jackson Forge, velho. Uhum. Cara, o Jackson, eu não tenho ouvido muito dele, então eu acho que também foi por isso que eu não piquei ele de primeira, assim, mas em alguns contextos, em alguns formatos, ele definitivamente estaria no meu top 2, top 3 de picks, assim. Então, eu acho que definitivamente é um jogador que pode chegar a essas alturas de resultado novamente, assim. Eu não duvido nem um pouco dele, inclusive. Cara, vamos lá. Tenho pensado muito aqui e eu acho. Assim, eu tenho dois em mentes pro meu EX já a essa altura. Não sei se tu tem pensado isso já nessa altura do Tenho, jogo. já tenho. Já Já tem? tenho um em mente. Um em mente eu tenho. Cara, eu tenho dois, que são dois meio wild picks, tá ligado? Tipo assim, eu quero que o meu EX seja, Uhum. mano, tipo, ou tudo ou nada, tá ligado? Essa é a vibe que eu quero pro meu EX. O meu vai ser É. parecido, o meu vai ser parecido. Nice. Só que eu acho muito que tu não vai pegar nenhum dos meus dois que eu tô em mente pro EX. Então eu tô muito tranquilo, tá ligado? Aham, aham. Então agora eu vou. Então agora a gente tá na Milka. Eu vou. Na Milka do Wish eu quero consistência, tá ligado? Eu quero aquela sustância, sabe? Uhum. E assim, ultimamente, um cara que eu tenho gostado muito da. Eu tenho acompanhado bastante da leitura do meta dele. E eu gosto das ideias que ele tem mostrado. É o Giovanni Sasso. Então, pra iniciar o Brasil aqui Sim. no meu time. Eu acho que ele tem uma leitura de meta muito boa e eu acho que ele domina matchups muito importantes do meta como poucos, sabe? E ele tem tido aparições recentes muito, muito relevantes Uhum. em território estrangeiro, assim. Então, é uma das minhas posses do BR pra performar muito bem nesse Worlds. Beleza, cara. Eu acho que eu tenho meus 3 últimos picks, na verdade. E só que eu tô com, assim, eu tenho 4 pessoas que eu quero botar e talvez esses 4 últimos não sejam as decisões mais. Talvez esses 4 últimos sejam muito emocionais, né? E, e eu acho que eu sei qual vou deixar pelos 2 últimos.
Mas assim, é difícil falar nesse formato, né? Só que o. Tá, não, tá, beleza. Eu vou com certeza pegar nesse sexto pick antes de começar as minhas duas opções para jogadores EX. Abrindo também o meu. Abrindo também a minha contagem de brasileiros. Eu tava muito dúvida entre o William e o Pedro. Porque eu acho que o William é esse cara consistente. Eu acho que ele é esse cara que vai pontuar no meu time. Só que o Pedro, eu tenho certeza, pelo menos, que nessa off-season, o Pedro. Assim, não certeza, né? Mas eu tenho a impressão que eu tenho acompanhando os dois é que o Pedro treinou mais na off-season. Ele jogou mais, ele viveu mais o jogo do que o William, né? É a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Baseado unicamente em acompanhar redes sociais e acompanhar vlogs da Welling, né? Unicamente nisso. Veja. Então eu não estou falando com propriedade, né? Então entre esses dois, esse ano pro Worlds, eu vou ficar com o Pedro Pertucci, porque eu tenho certeza que se não fizerem a cabeça dele pra ele jogar de pult com cristal, ele vai performar bem. E vai ser esse cara consistente, né? E já tendo em mente aí meus dois últimos picks, torcendo pro João não saber quais são. Cara, eu acho que esses nossos picks, eles passam um pouco pela nossa leitura de meta, né? E em relação ao que esses jogadores estão jogando, né? Eu não sei se eu tenho pensado dessa forma. Uhum. E aí eu tenho orientado desse sentido, né? E, cara, o Pedro é a escolha natural, na real. Acho que ela demorou muito pra vir nesse nosso draft. Sim, bastante, Mas, bastante. É. mas de novo, por motivos válidos e tal, eu acho que o Sasso é uma pick, é uma sleeper pick do Brasil, né? A óbvia definitivamente seria o Pedro, o William e tal. Então acho que fico aliviado dele estar e ele ter aparecido, né, nos times e tal. Mas Sim. enfim, cara, então assim, pra essa minha próxima pick, eu tenho mais 3 slots, né? Então eu já vou garantir um dos slots que eu acho que vai ter uma performance interessante também. Que é a Natalie Miller. Cara, fuck. Peguei uma das tuas, velho. Fuck. Que eu tenho Tava nela, velho. acompanhado muito o trabalho dela, assim, recentemente, e eu acho que ela tem um entendimento ímpar sobre o arquétipo de Mega Excadrill, que é um arquétipo que eu acredito que vai ir muito bem na mão de alguns jogadores, e eu vejo definitivamente como um arquétipo que tem ameaças a dar upset se vencer esse Mundial. Então, ela é uma das minhas sleepers pick aí pra esse Worlds. Mas, cara, e falando um pouquinho mais sobre aquilo que eu falei sobre constância, que eu tava falando de jogo, né? Quando eu falei sobre o Pertucci, quando eu falei sobre a Keres, eu comentei isso, né? E outro jogador que ele me preocupa um pouco, porque ele não tem essa garra psicológica que a Keres tem. Então, que ele não tem essa resiliência, né, que a Keres tem. Pelo menos é o que, de novo, tudo isso falando o que me transparece pelas câmeras e pelas redes, né? Unicamente, eu não conheço nenhum dos jogadores aqui, né, pra deixar claro. Mas ele não parece ter essa resiliência da Keres, só que ele parece jogar tanto quanto esses jogadores, se não até mais, velho. É um cara que joga muito Pokémon, velho. E é um cara novo também, né? E no meu time eu tô dando esses minis a win, né? Então eu tenho certeza que os meus picks eles não são os melhores. Só que eles são, na minha opinião, os que mais. São os melhores picks que representam esse argumento, né? De jogar bastante o jogo. Eu acho que a Kerry joga muito jogo, o Thor joga muito jogo, o Pertucci jogou muito jogo mais do que outros jogadores aqui da região. E então, tudo isso pra dizer que eu vou pegar o Justin Newdorf, que eu acho que tá como Gumi. Ah, não, tá como Justin Newdorf mesmo. Lá na tabela de colocações o nome dele é Gumi, que é o nick dele do Limless, né? Ele não deixa tipo o nome próprio dele, ele deixa o nick dele. Mas, cara, ele é esse cara novo, esse cara que joga muito jogo. De novo, me preocupa um pouco, porque quando eu vejo a stream dele, ele é um cara que fica muito nervoso. Eu não sei se você já reparou nisso, cara, mas os jogos dele me dão um pouco de agonia, assim, porque ele fica muito nervoso e tal, ele demora muito pra jogar. Só que ele joga muito Pokémon. Ele spama muito jogo de Pokémon. E isso me pega um pouco, assim, quando a gente conversa sobre jogos, né? E ele é o atual vice-campeão mundial, né? Então, assim, não sei porque que eu tô fazendo tanta introdução pra esse cara, né? Ele tem. Eu podia falar só dos resultados dele.
Sim, exato. Com outros resultados, a gente pode analisar muitas coisas, mas é aquilo. O processo do draft é você fazer análises completamente inventadas das vozes da tua cabeça sobre pessoas que você não convive, não conhece, né? Então a gente Uhum. nem. A partir do início, a gente não se comprometeu em acertar a verdade sobre nenhum desses jogadores. Nós somos espectadores, assim como vocês, né? E essa é a diversão. A gente não se compromete com isso. E é isso. Em questão de resultado, o Nildorf, ele é incontestável. Então, veio até tarde se qualquer coisa, né? Uhum. É, cara, o EX a gente seleciona só depois, né? O EX a gente seleciona só depois, no final. Tá. Entre esses dois últimos. Então, a minha primeira opção de EX já é o Nildorf. Cara, eu vou com uma pick que, assim, foi um dos títulos que mais me emocionou recentemente. É um jogador que eu acompanho há muito tempo. E eu fiquei muito feliz pelo título dele. E acho que ele vai ter algum salse muito interessante pra farmar muitos puts até no Day 2. E ele vem como um Dark Horse aí com uma ameaça nesse campeonato, assim como a Emma Hagen, que é o James Kowalski, né? Então, o vencedor do NAIC, o Olad Blitzel. E veio então com o deck da Clefairy. E, cara, não sei exatamente o que. Ele tá postando alguns baits no Twitter, né? Ele tá mandando Uhum. mensagens ali não muito claras. Mas eu acho que a estrela dele vai brilhar de novo nesse Worlds. Ele desabrochou competitivamente no NAIC. Eu acho que vai vir cheio de confiança pra esse Mundial. Cara, eu vou com um pique agora. Assim, eu tenho quase certeza do que o João vai picar, tá? Por último. E eu podia pegar esse cara. Mas assim, ficou muitas pessoas aqui, né? E pessoas Ficou. que a gente pode deixar um destaque aí, né? Mas assim, ficou Vinícius Fernandes, ficou Marco, ficou Calvinho Conor, ficou o Noah, ficou o Paulo Ferraz, que é um grande jogador aí dessa última temporada, né? Ficou o Brent da Austrália, ficou Salmit, ficou o cara que eu acho que o João vai pegar, que é o Matheus. Mas, cara, eu vou dar um all-in nesse meu último pick. E aí vai ser um all-in de arquétipo. Porque eu acho que o Pracinha de Festas pode ser um arquétipo que vai surpreender nesse formato. Principalmente graças à adição mais recente do Gladions. É uma aposta perigosa, porque vai ser um campeonato de 40% de Dragapult. E talvez um campeonato de 15% ou 10% de Dragapult das Quinoar. Então, eu não tô falando que é a aposta correta, mas eu vou dar uma aposta aqui no cara que vem jogando muito Pokémon com esse arquétipo, vem produzindo conteúdo no Twitter, vem jogando campeonatos online, tirando os treinos individuais que ele já faz, que é o Joshua Frink, Uhum. que é um jogador de pracinha de festas. Eu acho que esse praça de festa pode ir bem, é com ele ou com o Julius, mas agora, de novo, né, por questão de consumismo pessoal, né, do que eu consumi dele nas redes sociais, eu acho que ele pode ser esse pick. E já vou dar um spoiler que talvez ele seja até a minha EX, tá? É muito mais seguro pegar o Justin aqui, mas eu tô com o João, assim, eu acho que os EX eles podem ser esses all-ins, assim, meio malucos. Eu acho que o Joshua Frank é esse cara pra mim, sabe? Muito graças ao arquétipo e a presença que ele vem tendo na plataforma online, né? Muito maneiro. Cara, realmente, eu acho que faz todo sentido. A gente tem jogado muito campeonato online, né? Ultimamente, a gente tem observado essas movimentações da comunidade e tal. E eu acho que é totalmente justo, né? Pra quem tem acompanhado a tua série de vídeos agora recentemente, você escolher um player de praça, né? Pra fechar o teu time. Eu acho que tinha que ter esse simbolismo aí. E realmente, né? É um deck que, cara, tá ligado? Encaixando ali os matchups certos, ou de repente, nos momentos certos aí na mão de um jogador extremamente experiente, consiga punir alguns Dragapults. Porque não é tão desfavorável assim pra praça quanto parece, velho. Então, assim, as pessoas Uhum, talvez estejam subestimando o arquétipo, né? E uhum, assim, a gente conversou mais cedo, né, sobre o Matheus. E aproveitando essa conversa do Matheus, que quem não viu, né, ele postou, assim, palavras fortes sobre o posicionamento do Zoroark e tal, nesse último formato e tal. Achei muito maneiro, assim. O Matheus é um jogador, né, que dispensa apresentações. Foi top 8 último campeonato mundial, também com o Zoroark. Aqui, eu falo muito também de alguns jogadores que eu picaria em alguma outra circunstância, certamente, e acabei não picando, que são o Rahul.
O Raul é muito porque eu não tenho a menor ideia do que ele vai jogar. E se ele jogar de Crystal, eu não boto muita fé. Então é basicamente isso, tá ligado? Tipo, eu tô rezando porque ele não pegue Crystal. Mas se ele não pegar Crystal, eu não sei o que ele vai pegar, daí eu tô inseguro. Tem o Hermani, que é um dos jogadores que eu mais admiro também de Zoroark. Uhum. Peguei muita estrutura dele. Tem o Hermani, tem o Fernando Cifuentes, tem o Vini. Só que esses jogadores de Zoroark, cara, eu acho que esses jogadores que eu acabei de listar, eles vão de Zoroark. E eles vão ter que me convencer, cara, porque eu não vou picar nenhum deles pro meu time, nem o Matheus. Uhum. Porque é isso, assim, eu acho que, de acordo com tudo que eu acredito, assim, o Zoro tá num momento muito difícil, o momento mais difícil do meta que já esteve, por vários motivos. A impressão de Zoroark é que tu precisa tecar pra tudo, e aí, eventualmente, se tu teca pra tudo, teu deck não fica consistente, então tu não teca pra nada. Então, eu quero pegar uma pick um pouco mais orientada pro deck, assim como tu tem se direcionado mais pro deck agora nesse pré-Worlds, né? Eu também tenho me direcionado mais pra outro. Então, cara, eu vou vir com o Paulo Ferraz aqui, na esperança de que ele represente o Grim, né? Era a minha segunda opção. Eu tinha como primeira opção que teu último pick seria Matheus, mas se não, eu achei que tu ia pegar o Paulo mesmo. E, cara, é um ótimo pick porque é naquela mesma conversa de constância, né? O cara tá jogando muito Pokémon, né? O cara joga muito Pokémon. Nessa última season ele, tipo, mergulhou no jogo, né? Tipo, ele joga muita quantidade, né, de Pokémon. Exato. Ele grinda muito o arquétipo e... cara, eu acho que se alguém pode fazer o Grim funcionar, é o Paulo. E ele também é um jogador da nossa geração, né, Davi? Então, assim, dá mais Sim. vontade ainda de picar ele, porque o cara é um prodígio no jogo. E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser a performance dele nesse Worlds. Cara, eu agradeço por ter picado outro brasileiro, não ter ficado majoritariamente. Não tanto o Norte América, né? Porque eu simpatizo bastante com a região do Canadá. Mas. E eu nem sabia que a Piper, inclusive, tinha se classificado pela região dos. Assim. Eu nem sabia que a Piper ela era cadastrada como jogadora dos Estados Unidos, né? Eu achei que ela era do Canadá também. Mas eu agradeço que tu tenha pegado mais alguém da Latinoamérica, porque essa é a magia de 8 picks, né, cara? A gente não pode pegar jogadores que a gente queria muito pegar, né? O Diego Caciraga e tal. E outros jogadores aqui do Brasil também, o Rafael Yuti, o William Azevedo. Cara, todos os jogadores dão muito dodge não pegar, né? Mas. Mas essa é a magia dos 8 picks, assim, então eu até agradeço tu ter pegado o Pedro, porque ele é um cara que tava nas minhas anotações também. Eu fiz algumas anotações pra possíveis picks e ele era uma dessas anotações, né? Que bom A que tu gente tá pegou, muito. cara. Sim, a gente tá muito consciente que a gente deixou jogadores absurdos de fora, mas eu acho que essa é a ideia do draft com 8 picks é você fazer apostas, né? Uhum. E então a gente sabe que. Então, definitivamente tiveram decisões dolorosas, mas eu acho que isso é parte do jogo. E agora a gente vai Cara, pra escolha do EX, né? exato, é difícil. Pra mim é difícil, porque eu queria muito pegar o Pracinha, só que eu tô com muito medo do Pracinha ficar, tipo, top 128 e eu multiplicar por 2 tipo, 50, tá ligado? Sim. Então eu acho que eu vou. Eu queria muito botar o meu EX no Pracinha, mas eu acho que o meu Pracinha vai pro Dragapult. Que, de novo, eu suponho que sejam as decisões desses dois jogadores que estão na minha frente, né? Eu suponho que o Justin vai de Dragapult e o Joshua vai de Pracinha. E o meu EX não é nem que vai pro Justin, mas é que meu EX vai pro Pracinha de Festa. Assim, foi o Justin, né? Foi o Justin, tá, beleza. Só pra ter certeza. Boa. Então, o EX, o Justin Nildorf, então. Beleza, aham, marcado já. Cara, aqui eu vou pro, cara, Slayer de Dragapults. Eu não tenho ideia do que ele vai fazer, mas os baits no Twitter dele me convenceram, velho. Eu estou Ok. apostando, estou all in no All Out Pixel. Nice. Vambora. E cara, é assim que ficou o nosso draft, então. Eu vou fazer uma defesa final do meu draft, o João vai fazer uma defesa final dele. Aqui eu apresento a todos os presentes o meu time, tá? Eu não acho que ele seja, eu não acho que ele seja o o melhor, mas eu sinceramente acho que ele seja o mais otimizado para a lógica de quem joga mais Pokémon, quem se dedica mais, vai vencer. Eu acho que eu selecionei 8 jogadores dedicados, acima de tudo, beleza? Então, eu acho que, por média, o meu time ele não vai ser o que vai vencer a maior quantidade de vezes. Mas eu acho que, por exceção, quando ele vence,
e ele vai simplesmente amassar o time do João, beleza? Uhum. Cara, aqui, o meu time, se ele tivesse um nome, seria algo relacionado a esperança. Porque Beleza. nós temos aqui muitos jogadores que, na verdade, nós temos aqui os pilares do time, que eu diria. Que são o Aban, o Henry e o Liam, principalmente, que são pessoas que eu aposto que vão jogar de Dragapult. São a minha aposta, né? Eles três são os pilares que vão completar os pontinhos que a gente precisa, sabe? Eles são as partes do ponto garantido. E aqui nós temos heróis. Nós temos Emma Hagen. Perceba, esses nomes aqui que eu vou falar agora não é que eles são underdogs, tá? Mas Não. eles são heróis no sentido de que eles estão enfrentando um formato de Dragapults. O Sasso talvez jogue de Pult também, né? Mas o Sasso ele é brasileiro, então ele é herói também. E a Emma Hagen com Raio Fúria. A Natalie Miller com o Excadrill. O Kowalski com sabe-se lá o que ele vai jogar. E o Paulo Ferraz de Grimmsnarl. E assim, eu acho que eu tô escolhendo vários campeões. E talvez muitos caiam cedo no caminho. Mas um deles vai triunfar muito. E esse que triunfar muito, ele vai fazer história, vencendo, dando o upset da era em Dragapult. E com a ajuda dos 3 pilares, ele vai fazer a representação desse time de heróis. Talvez, até eu diria, que o meu time poderia ser chamado de Vingadores. Vingando o meta contra a exploração do Dragapult. Que beleza, cara. Cara, e se tu quiser, João, acompanhar conosco, eu vou explicar, né? Vou te relembrar e explicar como é que vai funcionar a pontuação, beleza? Então, os Vingadores contra os jogadores, né? Que eu ainda não tenho um nome bom, né? Eu fui pego desprevenido. Então, assim, vai ser diferenciado as primeiras posições até o top 8 da posição 1, da posição 2, da posição 1, da posição 2, da posição 13, 4 e da posição do 5 ao 8º. Então, da posição 1 vai pontuar 500, a posição 2 vai pontuar 400. Isso caso a gente tenha aqui nos nossos picks o campeão ou o vice-campeão, né? A posição 13 e 4 vai pontuar 320 e da pontuação do 5º colocado ao 8º colocado vão ser 250 pontos. A partir disso, a gente vai subindo do 9º até o 16º, que vão ser 200 pontos, do 17º até o 32º, que vão ser 160 pontos, da posição número 33 até a posição número 64, vão ser 130 pontos, da colocação 65 até a colocação 128 vão ser 100 pontos, e daí finalmente da colocação 129 até a colocação 256 vão ser somente 10 pontos, beleza? Então essa vão ser as pontuações aí para as colocações. Eu vou salvar aqui a planilha. Se tu quiser salvar aí, João, para ti também, eu te mando a planilha. E eu também já salvei a imagem para a gente postar nas nossas redes. E para deixar guardado também, né, para os próximos anos, como é que foi o draft aí do Worlds de 2026, né? Eu tô muito animado então com o campeonato. E eu vou acompanhar, cara. Eu vou acompanhar dia a dia, assim, no sábado, que é o dia 2, se eu não me engano. Eu vou estar lá pra ver quem é que passou, quem é que não passou já, sabe? Eu vou estar acompanhando bastante com a nossa planilha. É isso aí. E depois podem esperar episódios, né? Provavelmente falando sobre Worlds, né? Eu acho que o Mundial nos aguarda muitos momentos muito memoráveis e também nos aguarda mudanças de cenário, né? Que provavelmente a gente vai ter depois desse Mundial. Então, foi um long off-season. Um off-season de muito grind pra gente, eu diria, né? Mas grind silencioso, né? Pra gente. E eu acho que o Mundial é a abertura que tava todo mundo esperando pra gente ter algumas renovações de formato, algumas ideias novas.
e eu tô muito empolgado pra ver o que esses jogadores de altíssimo nível fizeram, cozinharam pra gente ver. E de repente a gente entra em live aí pra ver a finaleira do Worlds, vamos ver como é que vai ser, mas não esqueçam de entrar no servidor do Mesa 1, né, pra acompanhar as notícias do que a gente vai fazer e pra vocês também trocarem essa ideia com a gente enquanto a gente estiver assistindo o campeonato. É isso. Acho que no mais eu vou deixar aí o link na descrição do. Vou deixar o link na descrição aí do site da plataforma, por caso vocês quiserem utilizar. Infelizmente a plataforma só dá pra usar com um amiguinho, não dá pra fazer draft com 2 ou mais amiguinhos, né? Então é sempre uma duplinha. Mas quem sabe no próximo Worlds a gente faça que essa plataforma já esteja atualizada pra botar um número de jogadores que vão fazer o draft, né? E eu vou deixar também aí na descrição sistemas de pontuação, né? Pra você já ter em mente aí como vocês vão fazer a utilização do sistema de jogador EX, né? Se vocês vão fazer os nos 2 últimos picks como a gente fez, o time inteiro. Mas no mais é isso. É isso então. Vemos vocês. Esperamos que mais breve do que da outra vez, né? Uhum. E partiu Worlds. Partiu Worlds, até mais.